Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise da empresa Pets. A gente vai falar aí do balanço patrimonial, vai ser uma análise dos demonstrativos contábeis, do balanço patrimonial DRE e fluxo de caixa. Começando aqui pelo balanço patrimonial, que é dividido entre ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo total são os bens e direitos que ela tem a receber, é o maior volume financeiro, que é essa linha azul aqui. Vinha numa tendência de alta patrimonial, mas deu uma estagnada aí nos últimos anos. No questão do passivo aqui também, ela tem um volume de passivo, mas é bem inferior. Passivo são as obrigações que ela tem a pagar com terceiros, fornecedores, empréstimos, impostos, folha salarial. Tem um volume inferior, muito inferior em relação ao que ela tem um ativo, é muito bom olhando para a visão de análise patrimonial da empresa, e tem um patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas, e onde é realocado também os lucros. Quando há lucro, uma parte do lucro aí é realocado visando aí o crescimento da empresa. Mas a gente consegue analisar a questão do passivo e o patrimônio líquido tem uma certa ligação. O passivo total é o capital, recursos de terceiros, ou seja, são recursos de terceiros que alimentam aí o ativo, ou seja, a entrada de capital de terceiros. E o patrimônio líquido é o capital próprio. Olhando o cenário ideal, é sempre boa a empresa trabalhar com capital próprio do que capital de terceiros. Geralmente, capital de terceiros é oneroso, ou seja, com taxas de juros, quando há atraso, multas, que acaba influenciando e interferindo no resultado da empresa. Bom, vamos falar aqui um pouquinho do ativo circulante. Ativo circulante é um subgrupo dentro do ativo total da empresa. O ativo circulante são bens e direitos que a empresa tem a receber nos próximos 12 meses. Aí eu separei as três principais contas aqui, as mais importantes dentro do ativo circulante, que é o caixa, contas a receber e o estoque. O caixa, a empresa teve alguns períodos que ela teve aí um volume alto de caixa, mas ela está aqui num volume bem baixo em relação às outras contas. É uma empresa aí que está trabalhando, tá uma empresa de comércio, né, do ramo de pet. Então, é uma empresa que trabalha, gira muito o seu caixa. Então, ela deixa pouco dinheiro investido em carteira de renda fixa. Então, o dinheiro dela está sempre sendo trabalhado. Então, o passivo, pagamento de fornecedores, pagamentos de compra de imobilizados, compras de mais lojas, então vem consumindo bastante aí a questão do caixa da empresa, até para ela não trabalhar com empréstimos e financiamentos, então ela acaba utilizando e consumindo bastante dos recursos do dinheiro que ela tem em caixa. Contas a receber são vendas a prazo da empresa que ela tem a receber nos próximos 12 meses, vem numa tendência tímida de alta, né? Deu uma estagnada aí nos últimos trimestres. E tem um estoque aí também, o estoque. A gente analisa aí junto com o volume de vendas da empresa. Vem numa tendência de alta, o estoque está aumentando, então, ou seja, a empresa está tendo. O estoque da empresa está aumentando, mas o volume de vendas também está aumentando, então isso é para atender à demanda de mercado, então é muito positivo. Se tem um aumento de estoque e em contrapartida também tem um aumento no volume de vendas, e isso é muito positivo, quer dizer que a empresa está girando operacionalmente. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do passivo da empresa. Passivo são as obrigações que ela tem a pagar aí dentro do patrimônio líquido. Aqui eu desmembrei em duas partes, em passivo circulante e passivo não circulante. O passivo circulante são as obrigações que ela tem a pagar dentro do curto prazo, na contabilidade é os próximos 12 meses, e o não circulante é acima de 12 meses, que é o longo prazo na contabilidade. Visando a análise de fluxo de caixa, o ideal sempre que o maior volume de dívida da empresa esteja alocado a longo prazo. Assim, ela tem mais tempo para poder girar suas operações, gerar caixa e honrar esses compromissos com tranquilidade, para ela acabar não se complicando. É o que está ocorrendo aqui na Pets, o maior volume está a longo prazo e o menor volume a curto prazo. Bom, aqui a gente tem os empréstimos, a empresa tem um volume muito baixo olhando a questão de materialidade de balanço patrimonial, ela tem um volume muito baixo financeiro de empréstimos. Olhando para a análise também no geral, ela não tem um impacto forte assim no balanço patrimonial, mas olhando para fluxo de caixa, para até de giro de pagamento, o ideal também sempre que o maior volume seja alocado a longo prazo, é o que ocorre aí nos últimos trimestres. A empresa tem um volume baixo de empréstimo, mas a maior parte está alocado para longo prazo, ou seja, acima de 12 meses, assim a empresa
consegue trabalhar com tranquilidade. Vamos falar um pouquinho do demonstrativo do resultado do exercício, que é o DRE. Falar de vendas, lucros e prejuízo. O volume de vendas vem numa tendência de alta, deu uma quedinha aí no último trimestre, mas nada de se preocupar em relação no montante anterior. No todo aqui está numa tendência de alta, deu uma estagnadinha nos últimos trimestres, mas vem num volume muito bom de vendas. Bom, a gente tem o resultado bruto da empresa. Aqui é o custo que ela tem, é o custo da mercadoria vendida, ou seja, o custo que ela tem para poder vender a sua mercadoria. Ou seja, é o custo que ela tem para comprar para poder revender esse produto. Então aqui a gente tem um resultado bruto, a gente pega todas as receitas, mas esse custo de compra, a empresa tem uma margem muito boa sobre o seu produto aí para poder trabalhar com essa margem nas despesas que vão vir abaixo, aí, despesas administrativas, despesas de vendas e as despesas gerais que a gente vai falar aqui do resultado operacional. Bom, a gente tem aqui o resultado operacional da empresa, já não está tão bonito como o resultado bruto. A empresa aí tem altas despesas administrativas e despesas com vendas que impactam o resultado operacional. Quem impactou aqui no final do ano da empresa teve um volume alto aqui de despesa que impactou fortemente a empresa. Foi uma situação não recorrente. Já no primeiro trimestre de 2025, a empresa já recuperou próximo, voltou a ter lucro operacional no trimestre seguinte. Mas em questão de materialidade, em questão de análise, eu separei aqui a composição do resultado operacional. 73% são de despesas com vendas, ou seja, a empresa tem uma alta despesa para poder vender os seus produtos, marketing, propaganda, TV, internet, redes sociais, então ela tem uma boa margem do lucro do bruto da empresa está sendo aplicado em despesas com vendas e 24% aí são despesas gerais e administrativas e as outras despesas e outras receitas não operacionais que entra aqui, mas não tem um volume material aqui para a gente se preocupar. Mas aí o que está impactando bem o resultado operacional da empresa são as despesas com vendas e as despesas gerais e administrativas. Bom, a gente tem o lucro e prejuízo do período. A gente pega todas as receitas, menos todas as despesas, aqui já envolve receitas e despesas financeiras. E imposto de renda e contribuição social vem numa tendência de alta, teve um prejuízo forte no último trimestre de 2024, mas apresentou uma recuperação voltando a ter. Teve um leve prejuízo aqui ainda, continuando no patamar de prejuízo. A empresa vinha lucrando, mas aí veio apresentou prejuízo aí nos últimos trimestres. Vamos falar um pouquinho de fluxo de caixa, que é dividido em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Dos três, o mais importante é o operacional, ou seja, as atividades operacionais da empresa, se ela gera dinheiro, gera caixa para a empresa, é o que está gerando. Comparado com o primeiro trimestre do ano passado, deu uma quedinha, mas nada material. Mas a empresa aí, o importante é que a empresa está gerando dinheiro através das suas atividades operacionais. Tem algumas situações de atividade operacional que a empresa perde dinheiro, então isso não é muito bom. O ideal é sempre que através das atividades operacionais a empresa gere dinheiro. Tem as atividades de financiamento, de investimentos, que são atividades de pagamentos de compra de ativo imobilizado ou até compras de outras empresas, compras de ativo intangível. É negativo, geralmente é negativo mesmo, e tem a caixa, e está bem parecido também com o primeiro trimestre do ano anterior. A gente tem o caixa de atividade de financiamento, aqui já envolve a questão de ou arrendamento mercantil, pagamento de empréstimos e financiamentos, geralmente é negativo também. Quando é positivo é que a empresa faz captação de empréstimos e financiamentos, ou seja, a empresa está colocando dinheiro externo, ou seja, de bancos e financeiras, gerando caixa positivo, só que é um caixa oneroso que vai trazer despesas financeiras, principalmente com juros de empréstimos e financiamentos. Bom, pessoal, termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal aí já contribui demais para a continuidade do projeto.